Olá! O filme que nós vamos assistir agora é o Verdugo, ou Carrasco em português, é considerado o grande clássico do cinema espanhol. Ele é uma comédia de 1963 que faz uma sátira do franquismo e do conformismo da sociedade espanhola durante aquele período autoritário. É uma comédia que não se presta muito a grandes gargalhadas, ela é mais sombria, ela é mais reflexiva, mas que nos faz realmente parar para pensar sobre aquelas situações, aqueles momentos históricos em que as pessoas sacrificam os seus valores, aquilo que acreditam, em nome de um pouco de estabilidade, da busca de alguma segurança, né? E nesse período específico da sociedade espanhola, também muito por uma ânsia de consumo. Quer dizer, a década de 1960 na Espanha é muito marcada por um crescimento econômico expressivo, por um início de uma modernização econômica depois de anos muito sombrios de guerra, de pobreza, de austeridade. E os personagens desse filme são parte de uma pequena classe média que está aspirando a entrar nesse mundo de modernidade, de consumo. Essa comédia conta a história de um homem, José Luís, que se torna carrasco a contragosto. Ele se apaixona por uma moça, a engravida, o pai dela é o carrasco oficial da cidade de Madrid, e o sogro acaba convencendo o genro a assumir esse trabalho para poder manter uma série de benefícios econômicos, em especial o acesso a um apartamento, a casa própria, né, que é o grande sonho daquele momento. E o José Luís aceita porque ele acha que, no fundo, ele nunca vai precisar executar alguém, né, que ele vai poder seguir ali com a sua vida numa boa, mas é claro que chega um momento em que ele tem que lidar com a realidade, ele tem que lidar com o peso das escolhas que ele fez, né? E José Luís é um personagem muito interessante, porque ele é um rapaz que tem um sonho diferente. Ele tem o plano de sair da Espanha, de ir para a Alemanha, se tornar um mecânico. Tem uma hora em que ele fala nesse desejo de trabalhar com alguma coisa moderna, mas ele não tem nada disso. Ele é um pequeno funcionário de uma funerária que sofre com esse estigma, com o preconceito da sociedade pelo trabalho dele, né? Então ele tem que enfrentar todos esses desafios, né? E o filme é um libelo contra a pena de morte, que é mostrada como algo terrível, como algo brutal, e é também um panfleto contra várias formas de autoritarismo, né, pelo que elas provocam em termos de degradação dos seres humanos, em termos de degeneração de toda uma sociedade. Mas sempre com um olhar muito delicado, é uma sátira muito do cotidiano das pessoas, né? Por exemplo, há uma série de sequências que estão entre as minhas favoritas no filme, quando José Luís e sua família vão para a cidade de Palma de Mallorca, né, que já despontava como um oásis do turismo, né, com muitos estrangeiros indo para a Espanha, e como ele e a esposa ficam maravilhados por aquilo que eles encontram, né? Eles arriscam um pouco de inglês, eles querem conversar com aqueles turistas europeus modernos, muito mais liberados sexualmente do que eles na Espanha, mas também como essa comunicação é travada, é difícil, né, refletindo o que era aquela sociedade espanhola dos anos 60, no franquismo, ainda muito provinciana, ainda muito fechada, né, apenas ensaiando os seus primeiros passos rumo a uma abertura maior. E é interessante porque o filme é baseado numa história real, né, no caso de um carrasco que praticamente teve que ser arrastado para cumprir a sua responsabilidade, né, para levar adiante uma execução. Então, e desse fato, que poderia ser um fato trágico, né, terrível, o grande diretor Luis García Berlanga extraiu uma comédia, né? E acho que é um excelente momento para a gente assistir a esse filme também aqui no Brasil, pensando em várias coisas que estão acontecendo no nosso país e no mundo, né? Então, nesse sentido, não é à toa que esse filme é considerado um grande clássico. Ele fala não só a Espanha dos anos 60, mas também muito a esse momento que a gente está vivendo agora. Então espero que vocês tenham uma ótima sessão e que vocês possam se divertir com o filme e que ele leve também a um momento de reflexão e de pensamento. É isso aí, até mais.